A gente tem sempre, como praxe na escola, nos cultos de abertura, assim, aproveitar os nossos professores para compartilhar a palavra. Alguns de nós teve a oportunidade de já estudar com eles, outros ainda não tiveram, mas no culto inaugural do semestre sempre é uma oportunidade para que muitos possam aprender de nossos professores. Hoje nós vamos ter o professor André conosco, expondo. Em seguida, nós vamos ter a oportunidade lá fora de conseguir essa é a última obra, né, que você publicou, o Atlas Ilustrado da Bíblia. Eu estudei na época que geografia não existia Atlas ainda, geografia bíblica, no tempo passado, os alfarrábios, né? E tendo tido a oportunidade de visitar a Terra Santa, andar pela Jordânia, andar de norte a sul na região de Israel, quando eu comecei a ler o Atlas, eu escrevi para o André e falei, rapaz, eu estou revisitando aquela área, porque caminhar pelo Atlas está me trazendo à memória coisas que eu vi, conectando coisas que lá eu não tive oportunidade de conectar pela falta de informação. E eu prometi que na próxima viagem que eu for, eu vou levar o Atlas comigo. Aí ele me respondeu, pois é, eu levei o Atlas para poder checar as coisas lá, e o Atlas está bem preciso. Então, tem sido uma leitura sensacional ler esse Atlas. Cada dia um pouquinho, coloca a perspectiva bíblica em 3 dimensões, a geografia ajuda a gente a entender o contexto, dá para sentir até o cheiro da... exagerando. Dá para você visualizar as cores daquela situação. Se sentir o cheiro, está com um problema no médico. Vai para o médico. Mas, enfim. Então, hoje nós temos a oportunidade do professor André a compartilhar conosco a palavra. Eu não sei se vieram outros livros seus ou só veio esse. Vieram outros também? Então, você tem vários livros do André. E a promessa é que aqueles que perseverarem até o fim terão a assinatura do professor, o que em 10 anos vai valer muito, porque vai ficar muito famoso. Então aproveita para ganhar a assinatura agora e depois você pode pagar a sua viagem para Israel vendendo um livro com a assinatura do professor. Está entendendo? Isso é no futuro. Tem que ser proativo nesse aspecto. André, Deus abençoe você. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você vai precisar usar esse aqui. Já vou usar esse aqui. Tá? Esse aqui. Tá bom. Obrigado. Eu me sinto muito honrado, eu que nunca estudei grego 1, 2, 3, 4, nem exegese, de poder dar aula para vocês aqui. Eu não fiz bacharelado. Olha só. Em teologia, veja só. Eu fiz mestrado e doutorado, mas não bacharel. Então eu estou bem atrás de vocês aqui em várias coisas. Tá? E eu adoro essas reuniões presenciais porque eu dou oportunidade para todo mundo se decepcionar com a minha presença física. Sempre repito essa piada porque eu vejo nos olhos de vocês. É muito evidente, assim, vocês esperavam o Douglas Gonçalves com 2 metros e aparece esse anão do Tolkien na minha frente. E essa piada eu roubei no Cacau, porque ele fez isso ao vivo. Mas é isso. Então, a aula de hoje, quando eu comecei a pensar o que eu posso falar para um lançamento, um evento de Atlas, eu pensei no seguinte, cara, a gente vai tratar da realidade do mundo. Eu acho que um Atlas existe para isso, para a gente situar aquilo que nós lemos dentro do tempo e do espaço. Então, pensando nisso, eu comecei a refletir um pouquinho sobre essa questão da encarnação da fé cristã e o que ela significa, afinal, para nós. Então, a gente vai fazer um panorama bíblico agora. Né? Eu adoro resumos. Então, nós vamos fazer um rápido panorama bíblico para entender um pouco dessa questão da encarnação da fé cristã e o que isso significa para nós. Pode passar? Então, tem um historiador que eu gosto bastante, que é o Reinhard Koselleck, historiador alemão, e ele, entre várias coisas que ele afirma, uma delas é que o espaço e o tempo condicionam a história.
Para um historiador dizer isso é uma questão muito importante, porque tem uma disputa ali com o pessoal da geografia, né? Existe uma certa ideia de um determinismo geográfico que, de repente, né, pode condicionar a cultura humana e tudo mais, mas, de fato, ele concorda que, sim, o espaço também condiciona, assim como o tempo, a nossa existência. O fato de eu ter nascido no interior do Rio Grande do Sul nos anos 70 é uma coisa. Se eu tivesse nascido em São Paulo, capital, nos anos 2000, seria outra experiência e outra circunstância. Então, de fato, o tempo e o espaço, ambos estão, de alguma maneira, condicionando a nossa própria existência. E, por isso também, outro historiador bastante famoso, Mark Bloch, ele afirma que o cristianismo é uma religião de historiadores. Ele afirma isso no início de uma obra muito importante da historiografia, que é a Apologia da História. Ele afirma isso porque o Ocidente adora história. Nós ocidentais gostamos muito. E ele, como historiador, ele não é cristão, mas como historiador ele diz, não, nós gostamos da história porque o cristianismo é uma religião de historiadores. E por que ele afirma isso? Porque nós cremos que Deus invadiu o tempo e o espaço humanos. Toda a nossa crença é fundamentada nisso. Ao invés de, como grande parte das religiões, elas partem do pressuposto de que este mundo é um lugar inferior, um lugar mal acabado, um lugar do qual nós devemos fugir, devemos ir para um outro lugar, uma transcendência, a nossa fé opera justamente no contrário. É o Deus que vem a este mundo, e não é o Deus que nos tira desse mundo, mas Ele vem. E a história bíblica inteira é fundamentada nisso. Então, por isso também trata-se de uma fé que é encarnada na realidade. Ela é profundamente encarnada neste mundo, nesta materialidade. Poderíamos dizer que das religiões, provavelmente o cristianismo seja mais preocupada concretamente com este mundo e essa realidade. É uma religião, uma fé que realmente valoriza o aqui, este lugar. A nossa esperança inteira está montada aqui neste lugar. A gente já vai entender por quê. Porque às vezes a gente fica com a sensação, não, peraí, eu não quero ir para o céu, não é outra coisa. Já vamos chegar lá. Então, por quê? Porque o cristianismo trata, pode passar, do resgate da obra criada por Deus. Seja nós, seja este mundo. Ele trata de uma criação de Deus que está em processo de resgate. E a Bíblia conta basicamente essa história. Então, o primeiro ponto que você tratar é a criação. Então, o interessante da criação é que conforme Deus vai criando, esses enunciados de Deus, ele vai sempre dizendo que isso é bom, ou isso é muito bom. Há um processo na história da criação, como a Bíblia narra, em que Deus se deleita nessa criação e diz, olha, isso aqui é uma coisa muito boa. Isso é muito importante a gente entender que no contexto das religiões, isso é uma coisa relativamente diferente. A ideia grega da criação do mundo, ele passa por uma espécie de acidente, é uma criação do demiurgo, é um negócio diminuído da realidade. É aquela perspectiva assim, não, o ideal, a perfeição está lá no mundo das ideias. Esse mundo é uma palidez comparado com esse mundo perfeito das ideias. Então esse mundo é um lugar diminuído. A Bíblia não fala desse mundo como um lugar diminuído. A história da criação bíblica, o mundo é um lugar belo, é um lugar que Deus gosta. E interessante que ao final de cada momento diz o que Deus usufrui da criação. Ele é como um artista, né? O artista, quando pinta um quadro, ele é o primeiro a se deleitar da obra que ele fez. Todo artista faz isso. Você termina a obra, você admira. Você olha, puxa, que coisa bonita que ele fez. Coisa legal. E esse é o nosso aspecto de co-criadores com Deus. O artista faz isso. O Makoto Fujimori fala disso nas obras dele. Você, como um co-criador, você se deleita da criação de Deus. E Deus faz isso. Ele termina o dia e diz, olha, que negócio legal esse que eu fiz. Eu fico imaginando a quantidade de coisas que Deus vê pelo universo inteiro. E Ele se deleita com essas coisas. A gente só assiste um filme aí que faz uma simulação, já fica impressionado. Imagine o que Deus vê por aí nesse deleite da criação. Então, o interessante dessa narrativa da criação é que Deus também
formou um jardim para habitar junto ao humano. Então a história da formação do jardim é isso. Deus vem ao mundo e ele habita junto com o humano. E os jardins nas religiões antigas, também é muito interessante, são esses paraísos. Cultura persa, abra lá na página da Pérsia, no Atlas Ilustrado. Ele trabalha justamente essa questão do paraíso. Eles tinham essas noções do paraíso, que eram esses jardins botânicos, com zoológico e tudo mais, junto aos templos, porque a divindade gosta de habitar neste mundo que ela mesma ordenou. Ela organizou esse mundo. Então, esse jardim, esse paraíso, é esse lugar de habitação do divino. E por isso o Éden também é um templo no qual Deus se fazia presente no mundo. O Éden é a descrição de um templo da antiguidade. Toda a narrativa do Éden é isso. Não é aquele jardim bucólico, aquela coisa, não. É um lugar, um templo que é a habitação do divino. É isso que a Bíblia descreve. É Deus habitando com a humanidade no jardim. Então a criação, no final das contas, ela é um ato de amor da Trindade. Interessante que o Denon, citando o Makoto, ele fala do ato de criar, é um ato de produzir beleza, que é basicamente desnecessário. A beleza é desnecessária. A beleza é inútil. A beleza não entra no jogo da utilidade do mundo, que só serve aquilo que é útil para alguma coisa. Não, a beleza é apenas para o deleite. E aí, eu lembrando daquele antigo filme A Sociedade dos Poetas Mortos, em que ele fala justamente isso. A poesia, o amor, essas coisas todas são as coisas pelas quais a vida vale a pena. Elas são absolutamente inúteis, mas são a coisa mais importante da nossa vida. Então a criação é esse ato de amor dentro da Trindade, e Colossenses fala exatamente isso. Vocês têm o texto projetado aqui? Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A beleza dos textos de adoração do Novo Testamento adoram a Cristo sempre por duas coisas. Adoram pela criação do mundo, pela perfeição que o Filho, quer dizer, é um negócio até às vezes difícil de compreender. Quer dizer, o Pai, Deus cria o mundo, mas por meio da palavra que é o Filho. Então, o Filho cria o mundo. Vamos ter uma disciplina de aporte cultural cristão. A gente vai dar uma olhada na arte cristã ao longo da história. Como a teologia reverbera nisso. E é muito interessante como os medievais têm a clara percepção de que o Criador do mundo é o Filho. Então você vê nas iluminuras medievais, a figura que está lá, o geômetra, que está projetando o universo, é uma ilustração de Cristo. Cristo é o Criador do mundo. Então ele é adorado por criar o mundo, mas ele é adorado também pela redenção do mundo. E a redenção do mundo tem uma função histórica. Acontece aqui, neste mundo. E é por isso, então, que a Bíblia trata de uma história da salvação. É isso que a gente vê a partir de Gênesis 12 sendo contado, quando Deus, então, invade essa história. Então, por quê? Porque lá no início a gente sabe que a queda significou um problema muito grande. A queda significou a perda da comunhão com Deus. Então, esse rompimento da criação com o Criador é o motivo de toda a história que ela vai contar. E é por isso, a partir de então, a Bíblia nos conta a história da salvação. E é basicamente isso que ela trata a partir de Gênesis 12 até o último capítulo do Apocalipse. A história daquilo que Deus vai fazer para resolver o problema que surgiu lá na queda. E aí nós temos aí, vocês conhecem, já leram a Bíblia no mínimo uma vez na vida, né? Leram, né? Amém? Tá bom. Porque eu descobri esses dias que metade dos pastores do Brasil não leram a Bíblia uma vez inteira. Né? Isso é um problema muito sério.
Mas voltando lá. Então, você sabe que nós temos que Deus, uma história que começa com Deus prometendo uma descendência para Abraão. Quer dizer, vai haver uma descendência tua, né, que vai abençoar todos os povos da terra. Olha como isso tudo está vinculado a uma realidade presente nesse mundo. Uma descendência de Abraão. Vai ter um filho, vai ter netos, vai vir muita gente de você, vai vir uma bênção a todos os povos da terra. Toda essa história demanda uma ação de Deus concreta na história, no tempo e no espaço. Por isso a gente também não consegue aceitar que a história bíblica seja toda forjada, toda inventada. Ela não pode ser inventada. Ela tem que estar ancorada na realidade. Pode ser de maneiras que a gente não compreende perfeitamente, mas ela está ancorada na realidade. Essa é a questão. Então, o Êxodo, por exemplo, ele representa uma intervenção divina no tempo e no espaço. Aquela grandiosa teofania no Monte Sinai. Deus desce no Monte Sinai. Deus aparece para o povo lá. Ele fala as 10 palavras lá de cima. O povo vê aterrorizado aquele negócio acontecendo. Então Deus invade a história para o quê? Para salvar um povo e, concretamente, tirar um povo do Egito e trazer para uma terra prometida. Deus invade a história. Deus está agindo na história. É isso que a gente viu ao longo dos livros proféticos que estudamos no semestre passado. Como Deus vai interferindo e invadindo essa nossa história. Os profetas de Israel nos trazem, ao longo dessa narrativa toda, né, a imaginação de uma outra realidade possível. Mas os profetas, eles sempre estão falando da transformação desta realidade. Os profetas não ficam dando a esperança para o povo de que Deus vai levar vocês para o além, onde vocês serão felizes para sempre com Deus. Nenhum profeta fala disso. Os profetas sempre falam do quê? Deus virá. Eles nunca falam, nós iremos a Deus. Sempre a palavra profética é Deus virá. Se preparem para a vinda de Deus. Então, Isaías, apenas um dos exemplos, Isaías afirma lá, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Essa é uma esperança muito concreta nesse mundo. Não dá para espiritualizar um negócio desses aqui. Deus vai transformar espadas em arados. Deus vai fazer alguma coisa concreta nessa realidade. Por isso que a grande transformação, a grande esperança bíblica é a transformação da realidade deste mundo. Os profetas falam basicamente disso. Este mundo será transformado. O que o profeta faz, o Walter Brueggemann, né? A imaginação profética, ele traz a imaginação de um outro mundo possível em Deus. A esperança toda está ancorada na transformação concreta deste mundo, dessa realidade. Não tem nada de esotérico na fé bíblica. Não tem nada de ser lançado por uma transcendência. A fé bíblica inteira é ancorada nesse mundo, nessa realidade. Então, aí nós temos o ápice dessa narrativa da salvação, que é o quê? A própria encarnação de Deus. Quer dizer, a maior das teofanias é Deus se fazendo carne em Jesus. E isso aqui é absolutamente diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Você tem deuses se disfarçando de humano, você tem ali o próprio Zeus se disfarça de humano, se disfarça de mendigo, se disfarça de cisne. Essa história é macabra, essa é bizarra. Mas ele se disfarça e invade, às vezes, a história humana. Mas ele não vive concretamente a experiência humana. Ele não é um homem de verdade. Ele é, no máximo, disfarçado. A história bíblica afirma que Deus se faz homem e carne na pessoa de Jesus. O Filho viveu a experiência humana de cada um de nós. Quando a gente lê Hebreus, como isso é importante para o autor de Hebreus. Para ele, o fato de Jesus ter sofrido concretamente a realidade e a bucha que é passar por esse mundo, é que ele tem a certeza que eu posso confiar nesse cara. Eu lembro quando eu tive... meu pai faleceu em 2015. Ele tinha Alzheimer e fibrose pulmonar idiopática. Na verdade, a fibrose foi a doença que depois a gente entendeu que era a bênção para ele morrer logo. Senão a gente teria passado anos a fio com problema.
Mas aquele tempo que eu e meu irmão cuidávamos dele, a gente dormia com ele, ficava, aquela coisa que todo mundo sabe como é que é nessa época. E era interessante, porque a minha oração ela mudou nessa época, no sentido de que eu estava orando para alguém que sabia na pele o que era morrer sufocado. Essa é a oração. É diferente de você saber que é terrível. Uma coisa é você ter a consciência, mesmo que divina, de conhecer todas as coisas, saber o quão terrível é uma coisa. Outra coisa é você estar falando com alguém, cara, eu sei porque eu senti isso. Esse é o sentido do autor de Hebreus. Eu estou orando para alguém que viveu concretamente a experiência de sofrimento que eu estou tendo agora. Mães que perderam filhos, sabem isso. O consolo só vem de quem? De uma outra mãe que perdeu um filho. Não adianta ir lá abraçado, não tem consolo. Mas o consolo bíblico mais profundo é o que Jesus sentiu na pele o que eu sinto. Não é uma questão de consciência de nada, mas é uma experiência concreta na realidade. E nós cremos num Deus que sofreu do jeito que a gente sofre. E é por isso que a gente tem uma outra esperança de oração, e de que Ele está de fato junto ao Pai, orando por nós. E em dado momento eu imaginei dizendo assim, claro, né? Pensando aqui metaforicamente, segura que agora está demais, Ele não aguenta. Esse que nós temos junto ao Pai. Então Jesus, nessa experiência humana que teve conosco, Ele também nos mostrou que faz um verdadeiro rei. E um verdadeiro rei a gente descobre em Jesus que Ele serve ao povo. E aí Ele morre pelo povo. É isso que um rei de verdade faz. E aí Ele é absolutamente diferente de qualquer rei que a gente possa ver no mundo, em todas as épocas e em todas as eras. Os reis basicamente dominam. Jesus é aquele que vem mostrar um outro gênero. Ele não vem apenas mostrar para nós que o reino está em outro lugar, que está no reino de Deus, mas Ele vem dizer que o gênero desse reino é outro. A própria noção de reinado é outro. A própria noção de rei é outro, o conceito é outro. Está ligado a serviço, está ligado a se entregar pelo outro. É isso a noção de rei que Ele nos traz. E é interessante, porque às vezes nos dá um tilt na interpretação, e aí quando a gente vai para Pedro dizendo que nós somos nação de reis e sacerdotes, aí de repente a gente acha que vamos mandar, que a gente vai dominar o mundo, que a gente vai ser, eu vou ser cabeça e não cauda. Mas Pedro já tinha entendido que o tipo de reino que Jesus veio propor. Quando ele diz isso, que nós vamos ser reis e sacerdotes, ele está dizendo que nós vamos servir este mundo inteiro. Então é essa perspectiva que Jesus nos apresenta. E aí vem a grande história, né, a grande eucatástrofe, como o Tolkien fala, da história da ressurreição, porque esse que morre por nós, ele ressuscita. E essa ressurreição é uma promessa de restauração do corpo. E aí que é a grande virada, a grande chave diferente da fé cristã de qualquer outra religião. Porque a grande aposta, a grande promessa é da ressurreição do corpo. Esse é o momento em que a tradição cristã poderia ter entrado num caminho gnóstico. Porque a coisa mais fácil seria, sabe o quê? O camarada morreu na cruz, se libertou do corpo e da corrupção da carne, e agora ele tem o espírito livre habitando junto a Deus. E agora nós vamos ter o que é uma salvação que desencarna do mundo e da realidade e buscamos a transcendência, porque agora nós transcendemos o corpo e a carne. Essa seria a parte gnóstica mais fácil de resolver, inclusive, o cristianismo. Mas a fé da igreja primitiva, não. Ela era que ela afirmava o mais completo absurdo que Jesus ressuscitou o corpo dos mortos. E a fé cristã se monta nesse absurdo. Porque Deus vem resgatar completamente a criação. Isso envolve o corpo. Então a fé não está montada em absolutamente nada que nos tire desse mundo. Mas pelo contrário, ela está sempre reafirmando a criação de Deus, inclusive na própria ressurreição de Jesus. Então, e aí o final, né, da história de Jesus, nós aguardamos o quê? A sua volta.
A gente não espera ser levado para perto de Jesus, a gente espera que Jesus volte. Essa é a grande esperança nossa do retorno de Cristo. Por isso, lá em Atos, né, quando Jesus sobe aos céus, o texto diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Chega a ter uma tônica meio engraçada nesse texto, parece que ele está tirando um pouco de sarro. Né? Então, o pessoal está olhando, Jesus subindo, os dois ficam olhando. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão aguardando de lá? O que vocês querem lá no céu? O que vocês estão olhando para cima? O que estão fazendo aí? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A esperança é da volta de Cristo. Interessante que o assunto da eternidade foi resolvido aqui, no tempo e no espaço. Toda a história da salvação inteira ela é resolvida no ano 30 depois de Cristo, em Jerusalém. Um povo, um país situado na beirada do império, na periferia do mundo. E lá que acontece. Mas a história bíblica não termina aqui. Aí nós temos o quê? Uma expectativa de um novo céu e uma nova terra. De novo, a nossa esperança é a vinda do reino em sua justiça. É isso que a gente espera. É o que a gente ora, ou deveria orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. A esperança é a vinda do reino para cá. Não é a gente ser arrebatado para ir embora, para ficar junto com Deus. A esperança é o reino que vem, não é o reino que vai. E aí chegamos no Apocalipse. O interessante é que o início do Apocalipse é Deus assentado no seu trono. É muito interessante, semestre passado eu estudei Apocalipse na IBD da minha igreja, então nós demos o Apocalipse lá. Lotou, né? O Apocalipse assim, ó, ferve a galera, sente feio, né? E geralmente com aquele monte de vídeo do YouTube, prontinho. Aí, e a gente notou na bibliografia que nós estávamos usando o seguinte, que no início do Apocalipse nós temos Deus assentado no trono. E ele fala no início. Depois, ao longo do Apocalipse inteiro, Deus não fala mais. Deus está silencioso. E o Apocalipse inteiro são as entidades de Deus, né? Entidades, né? Então são, né, esses agentes de Deus, arcanjos, coisa toda, agindo e derramando a taça, tocando trombeta e tal, e Deus está silencioso, impassível. E chega no final, você tem, né, então, reunindo adoradores de todos os povos, ali diante do trono de Deus. Pô, você está lá na eternidade ainda. Tá? Aí nós temos as adorações a Deus e ao Cordeiro, que são de novo adorados pela criação e pela redenção. O Apocalipse vai fazendo essa grande doxologia, esse grande jogo, né, de apresentar os elementos da criação, os elementos da redenção de Deus, que é a história, o resgate da história, isso tudo, e conclui no Apocalipse, na conclusão da Bíblia, aparece o quê? Deus de novo aparece lá no céu, ele fala de novo, e no falar de novo, o que Deus faz? Ele desce para a terra no final do Apocalipse. Aparece Deus de novo habitando com o povo na terra. O Apocalipse começa com Deus no céu e termina com Deus habitando na terra de novo, como no Gênesis. É uma figura maravilhosa que aparece lá. É uma imagem fantástica. É a redenção total com Deus vindo, não é nós indo embora para lá. Tem uma galera que está lá. Mas essa é a parte legal da história, é que essa turma que está toda lá no céu, adorando a Deus do Cordeiro, está no céu provisoriamente. Porque essa turma desce junto com Deus. Vem para a terra de novo junto com Deus. É uma redenção total da criação. É o que o N.T. Wright sempre fala, né? Céu e terra se reencontram. E acontece essa redenção da terra. Então, o texto dito lá em Apocalipse diz assim: e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Aqui eu sempre faço um parênteses, eu moro em Floripa, né?
Nós temos 40 praias lá, né? Desculpa, né, galera? Então, na mesma ilha, a 30 minutos, ali, né? 30 minutos na mesma ilha. Então, às vezes o pessoal diz, pá, mas então não vai ter mar, que coisa sem graça, essa eternidade, não? Pô, vamos parar com essa cachaça, né? Tem que... Ontem, esse dia eu estava falando lá em Minas Gerais, e aí eu usei essa expressão, eu digo, não, cachaça vocês gostam, né? Então, eu posso usar essa expressão também. Então, vamos parar com isso, né, minha gente? Vamos ver o que é o mar, né? O mar é justamente esse lugar do caos, da desordem, da bagunça, de onde vem os impérios do mundo, de onde vem o terror, de onde vem o pecado. Isso não mais existe. Então, fiquem calmos, vai ter mar. E vai ter Florianópolis com praias limpas, inclusive. Né? Porque no verão, vocês estão ligados, né? 70% das praias não são banháveis. Mas, continua. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Essa galera toda descendo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha que coisa linda essa expressão. Deus vai viver conosco. Eles serão, eu adorei essa tradução, os seus povos. A galera do grego me diga depois se está certo ou não. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Assim que termina o Apocalipse. É uma imagem lindíssima, belíssima, de Deus habitando com os povos na terra deste mundo. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Esse mundo de verdade. A cidade de São Paulo, a ilha de Florianópolis, o Brasil, esses países, uma Olimpíada sendo presidida por aquele cara que esculacharam no início da última. E talvez não com esse nome, né? Porque a Olimpíada refere-se aos deuses do Olimpo. Sei lá o que significa essa eternidade. Mas o interessante é que a Bíblia começa com Deus e a humanidade em um jardim e termina com Deus e a humanidade em uma cidade. Isso significa, né, que Deus redime a história. Ele traz a própria história para dentro da eternidade. E aí a história faz sentido. Porque se ele termina lá no final do Apocalipse, do jeito que começou no Gênesis, aí você se pergunta, tá, mas para que isso tudo? Por que tinha que ter passado por isso? Qual é o sentido disso tudo? A gente não consegue hoje imaginar qual é o sentido disso tudo. Mas uma vez que Deus traz agora, é uma cidade, e a cidade é isso, ela é o resultado da história, a gente vai poder olhar para trás e dizer assim, cara, agora eu entendi por que era isso. E aí é interessante que nas grandes figuras da Bíblia, né, em que Jesus aparece depois da ressurreição, eu acho que as figuras mais lindas da Bíblia é que Jesus carrega cicatrizes. Isso é uma das coisas mais belas, assim, porque ele podia ter o corpo que quisesse, podia ser, sei lá, virar o Brad Pitt, trocar de corpo. Lembra daquele filme? Podia ter o que quisesse, mas ele não faz. Ele permanece com o corpo, com as marcas da cruz. Ele traz a história para dentro. É por isso que ele é adorado na Bíblia inteira por essas duas coisas, pela criação e pela redenção, porque a história tem sentido. Ela faz sentido. E por isso que também, na minha opinião, Deus enxuga todas as lágrimas lá no final, não porque a gente vai esquecer, mas porque a gente vai entender, porque as coisas farão sentido, né? E aí tudo é clareado para nós. Então, essas figuras finais do Apocalipse são maravilhosas também, porque aí não tem mais apenas uma árvore da vida, mas tem uma avenida de árvores da vida, com um rio vindo por ele. Então, tudo é mais do que era antes, porque esse Deus que criou o mundo continua fazendo mais e cada vez mais, e a história e o tempo fazem parte disso. Passar. E é sobre isso, por isso que eu fiz um Atlas. É por isso. Porque o Atlas, ele trata justamente disso. É de a gente colocar no tempo e no espaço aquilo que Deus fez para trazer essa nova realidade. Então, pode passar. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Tem um tempo para perguntas. Eu sei que vocês talvez não tenham visto o Atlas por dentro dele, mas talvez tenham curiosidades. Por exemplo, como é que ele trabalhou as datações
no Atlas, como é que você lidou com a imprecisão geográfica dos fatos e a cronologia, como é que você combinou essas coisas? Eu começo perguntando e vocês podem seguir perguntando. Então, sempre com muita realidade, né? Bom, eu sei, eu fiz todas as ilustrações do Atlas, todos os mapas, diagramei, fiz 100% do Atlas, né? Então, eu trabalho sempre muito casando muito o design com a ilustração, com a história, porque eu sou designer de formação e historiador. Então, essa questão da cronologia, por exemplo, a gente sempre coloca notas explicativas lá no início. Então, nas notas a gente explica, olha, a primeira data que você tem concreta na Bíblia para saber com certeza é a Batalha de Carcar, em que participou o rei Acabe de Israel no ano 853. Então, você anota lá, essa aqui é a data que nós temos com certeza. E a partir daí você vai definindo e colocando com aproximações. Então, olha, as bibliografias tendem aqui para duas datas principais para o Êxodo. Você tem 1440 ou você tem 1230. Então, a gente joga essas questões sempre com honestidade. Olha, não sabemos. Então, eu trabalho sempre desse jeito. Ele tem que escolher uma genealogia, né? uma cronologia. Mesmo a cronologia dos reis, existem diferenças. Você tem que dizer, olha, de onde que eu adotei, qual que eu adotei, aonde que eu estou seguindo aqui. Então, é nesse sentido, assim. Joia. Mais alguma pergunta sobre o Atlas? André, eu vi um desenho que você fez, você postou no Instagram, eu não vi o Atlas ainda, tá? Mas na postagem, você colocou alguma ideia de quando Israel entra na Terra Prometida e as tribos são distribuídas e como são as cidades, né? Mas eu gostaria de saber basicamente o tamanho. No desenho parece que é um pouco menor essas cidades. Realmente elas eram pequenas, dos clãs, ou eram maiores? Muito pequenas. Muito pequenas? Muito pequenas. Porque assim, quando você termina Josué tem todo aquele monte de texto escrevendo as tribos, o território que vai ganhar, etc, etc. Só que eu tenho que perceber que esse texto de Josué é de uma promessa, né? Vocês vão e conquistem que eu vou dar esse território para vocês. E aí ele distribui, né? Inclusive tem a parte de sorteio, que é a história, né? A designação divina, que é pelo sorteio, etc, etc. Quando começa Juízes, o que o Juízes começa dizendo? Deu tudo errado. Vocês não cumpriram, vocês não guerrearam, vocês foram expulsos para as montanhas. O Juiz está dizendo isso o tempo todo. A tribo de Sacar não venceu os cananeus, né, e aí foi expulso para as montanhas. A tribo tal. Ela dá uma chancezinha maior para ajudar, mas Judá é parte do sul, fica num deserto desgraçado. Sabe como é que é aquilo lá? Hoje está melhorzinho. Mas aquilo lá era uma coisa horrorosa. Aí o pessoal fica bravo comigo, porque eu estou dizendo a terra que manda leite e mel. Pois é. Aí você vai ver o que significa a terra que manda leite e mel. Não é mana trigo, mana uva, mana... Não, nada disso. É leite e mel. Que é produto o quê? Pecuário. Basicamente isso. Então, significa o quê? Uma terra muito própria para essa turma mais seminômade, que vai viver do quê? Da dependência de Deus. Porque, olha Israel hoje. A população que tem Israel hoje, a quantidade de água lá, por recursos naturais, não é suficiente para manter a vida dessa população. Aí você precisa daquelas indústrias, tem um monte de indústria de dessalinização da água lá no mar, que é para abastecer Israel, porque a população de Israel hoje não dá para abastecer com aquele rio Jordão que vão combinar. É uma sina. É uma sanguinha. Vocês já viram? Quem é que foi para lá? Se batizou lá no Jordão de novo? Não. Pegadinha. Pior que eu me compliquei esses dias numa igreja batista, acredita? Que estava um pastor levando a galera para se batizar de novo no Jordão lá. E era batista. Eu briguei. Não na minha. Mas é isso.
Então, mas são recursos hídricos precários assim para aquilo. Então a gente tem que, às vezes, essa parte assim, do que a história e a geografia nos ensina, a gente falava sobre isso, né? Ela não é uma questão de ela ir contra a Bíblia. Ela nos ajuda, talvez, a entendermos do que, afinal das contas, a Bíblia está dizendo. É isso que ela nos ajuda. Porque quando você pega e explica, olha, a grande centro produtivo da antiguidade não é Canaã. Canaã é uma terra pobre, é uma parte fértil, mas nada comparado com o Nilo. É um monstro. E nem com a Mesopotâmia lá, com o Tigre e o Eufrates. Essas são as áreas produtivas. Ah, mas a terra que manda leite e mel escasseia mais. Não, não é essa a lógica do texto bíblico. Ele está falando de outra coisa. Então, esses elementos geográficos nos ajudam, inclusive, a botar nossa cabeça no lugar em relação ao que o texto está dizendo. Ele está dando uma terra que é boa para um pequeno povo da beirada do mundo. Para eles é mais que o suficiente. Agora, é a maior terra? Se fosse a maior terra, tinha que ter dado o Egito. Nem sai de lá. Tira o faraó e bota nós. Aí sim. Aí estaria. O Império do Egito foi império de 3.000 anos. Vocês têm noção do que é isso? 3.000 anos de império. Isso é potência, isso é força. Então, quando a Bíblia está nos apresentando, está apresentando a história de um povinho. Bem mais ou menos. Para a gente entender direito que Deus chama os fracos e não os fortes. Por isso que os irmãos estão aqui. Porfim, será? Por isso que a história da igreja tem que ser estudada com honestidade também. Não adianta você estudar a história do cristianismo pintando, né, como uma coisa linda e maravilhosa. Não é. Feita com muito sangue, com muita morte, muita crueldade. E também com muita beleza. Também com coisas fantásticas. Por isso que eu, assim, for escrever uma história do cristianismo, eu primeiro vou começar pedindo perdão. E nada mais cristão do que começar pedindo perdão. Aí depois conta a história. Então é isso. Eu nem sei qual era a pergunta, já me perdi. Sobre o tamanho da cidade. O tamanho da cidade, isso. Porque, cara, ela é precária. Então, onde é que nos ajuda a entender como é que era essa condição da cultura material do antigo Israel? É a arqueologia. Ela nos ajuda a entender. Então, às vezes a gente fica olhando ali essa turma toda, o Israel Finkelstein, o pessoal aqui da Unesp, olhando meio atravessado, que estão desdizendo a Bíblia, eles não estão desdizendo a Bíblia. É que, na verdade, o que nós temos desenhado a partir de Juízes está muito perto do que a arqueologia está encontrando. Tá? Juízes está nos dando muita real. Josué é um texto que vai dizer assim, olha, da grandiosidade que significou para aqueles caras conquistarem o que conquistaram. Mas não quer dizer que seja, né, aos nossos olhos, essa grandiosidade toda. Então a arqueologia nos ajuda a entender essa coisa de como é que é a cultura material ali. Então, e é muito interessante a configuração das casas. Elas formavam uma do lado da outra, com a parte de trás da casa para fora, fazendo uma espécie de muro, de muralha. E aí todas as entradas voltadas para dentro. E aí à noite, uma entrada só. E à noite eles traziam as ovelhas para dentro e ficavam no meio. Aí os arqueólogos que descobriram isso e estudaram isso, o Israel Finkelstein é um deles, eles dizem o quê? Essa é exatamente a configuração dos nômades. Ainda hoje no deserto, eles montam as barracas em círculo e colocam o rebanho para dentro. Então, e aí você olha na lógica bíblica exatamente o que eles são. Era uma turma que viveu 40 no deserto, se acampando desse jeito, e quando fixou moradia, construiu do mesmo jeito que fazia a barraca antes. Só que agora fez de pedra. Quer dizer, aí isso desdiz o texto bíblico? Não. Não é contrário. Acho que o fato de morar em cidades grandes compromete as nossas proporções quando a gente olha para o texto bíblico. Exato. Quando a gente pensa numa grande cidade, que ideia de grande cidade a gente tem? Então a gente acaba indo com uma lente de aumento para o texto, claro, que acaba comprometendo a leitura. Sim, as grandes cidades de Canaã eram cidades assim com 5.000 habitantes. As gigantes, 7.000 habitantes. Uma cidade normal aí tem 800 habitantes, 700. Vai ver o texto lá de Davi chegando em Hebron. Hebron era uma cidadezinha provavelmente com 600, 700 pessoas. Ele tinha mais gente com ele do que a cidade de Hebron. Por isso que você vê esse pessoal chegando, puxa, esse cara armado até os dentes, com o exército, é mais gente que nós.
vencer nosso reino. Tem que ter olhar essa perspectiva, porque a política está em jogo também. Ou vocês acham que não tem política ali naquela história toda? Tem também. Né? Davi tem um reino de 7 anos em Hebron sem ser atacado pelos filisteus. Aí, de repente, juntou o reino com Israel, os primeiros faz, os filisteus atacam ele. Ué, o que está acontecendo aí? Política. Antes ele era aliado, porque ele tinha sido mercenário dos caras até alguns dias antes. Aí eles venceram o Saul, ele ficou na dele, um novo reino. Para os filisteus é muito bom ter um reino dividido lá, é mais fácil controlar. Agora juntou, vamos atacar. Então, essas coisas fazem parte, e a história nos ajuda muito a compreender essas coisas todas, que o texto bíblico não está preocupado, porque ele está contando outra história. Ele não está preocupado com isso. A história dele é outra. Isso a gente ficou insistindo o tempo todo lá nos livros históricos. Né? Então ele não vai, por exemplo, pegar... o critério da Bíblia, por exemplo, é dizer que é um rei bom e um rei mau. O rei bom é o que obedece a Yahvé e é fiel ao culto de Yahvé de Jerusalém. O rei mau é o que desobedece os mandamentos e vai contra. Ponto. Não tem política, não tem economia no jogo, não tem nada. Nada disso. Você vai olhar pela análise histórica e arqueológica do período, o grande rei de Judá foi Manassés. Misericórdia. É o da grande prosperidade. É o cara que botou Judá no corredor de comércio da Assíria. Porque até então, o que a Síria faz? Todo o comércio exterior fazia o quê? Ele vinha por Israel Norte, passava por Samaria, vai para o litoral e desce em direção ao Egito. Onde é que está Jerusalém? Está no meio das montanhas, lá no deserto miserável de Judá. Aí o que o Manassés faz quando se alia, eles atacam o norte, destrói o norte? Passa por aqui, vem o comércio todo aqui, vai direto para a região do cobre, lá no Sinai. Olha o que ele faz. Prosperidade às ganhas. E o que o autor bíblico diz? É o tempo de maior desgraça de Judá. Com o PIB explodindo lá em cima. Então essas coisas são importantes para a gente entender do que, afinal de contas, esses profetas estão falando. Então, por isso é sempre essa ressalva, o historiador quer destruir a Bíblia. Cara, eles não estão nem aí para a Bíblia. Né? Eles não estão nem aí para nós. Quer dizer, tem uns que estão, mas no geral não. Então dá para ouvir e dá para tentar entender, afinal de contas, do que o texto está falando. Isso eu acho bem importante. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Depois lá no final. Tá bom. André, por que o senhor decidiu criar o Atlas? Por que eu decidi fazer o Atlas? Eu dei vontade. Ele gosta de desenhar. Deu vontade, pior que é. Eu tinha vontade, vou fazer. Aí, só que é o seguinte, né? Na verdade, isso aqui já é a 3ª edição, né? O meu primeiro foi em 2005. Porque eu queria de algum jeito entrar no campo mais da literatura, mas eu pensava nisso como designer, não escrevia ainda. Então, mais como designer. Então, eu pensei, cara, eu vou querer entrar com literatura infanto-juvenil, como é que eu vou chegar numa editora? Então, eu quero entrar com o troço bojudo. Eu fiz um Atlas inteiro. Trabalhei 4 anos em cima do Atlas, mas era a primeira edição, mas esse aqui está bem mais legal. Então, e aí fui para a Argos e a Argos publicou na época, a primeira versão, mas ele tinha bem pouquinho de texto, mais só um mapa e um pouquinho de texto. Só que depois eu fiz o quê? Eu fiz história, não tinha feito história ainda. Aí eu fiz faculdade de história, etc. Aí fui aprofundando estudos de panoramas de Antigo e Novo Testamento, por aí. Eu comecei a ver, o Atlas pode fazer um troço mais bojudo. Aí eu comecei a trabalhar mais parte de pesquisa e textual junto. E nessa época eu já fui atrás de resolver meus problemas literários. Então, eu fiz oficina literária com o contista Charles Kiefer, lá no Rio Grande do Sul, um dos principais contistas do Rio Grande do Sul. Então, eu escrevi muitos contos também. Cheguei a publicar contos, alguma coisa. Aí, eu fui trabalhando mais essa parte literária e aí, depois, a parte da história junto. E aí, veio a 2ª edição, que já é bem melhorada, mas com os mapas antigos. E aí que veio depois a história da Thomas Nelson, porque aí eu publiquei os livros todos, os outros da Bíblia, aqueles de nós, e aí eu não sei como é que aconteceu isso aí, mas aconteceu. Aí a Thomas Nelson me pediu o Atlas. Só que o Atlas eu ainda não estava muito feliz com a versão anterior, porque eu queria fazer um Atlas mais na pegada Senhor dos Anéis e RPG.
Então, o que eu fiz? Eu tenho que resolver o maior problema meu, que é o mapa da Palestina. Isso é bucha de desenho. Porque tu desenhar um mapa com a topografia da Palestina e botar cidades em cima é o grande problema. Então, primeiro eu fiz esse mapa, e aí deu certo, consegui fazer. Mas então eu posso fazer o Atlas. Aí eu refiz ele em 8 meses, no ano passado, eu trabalhei só nisso, em cima, ilustrando e reescrevendo todo o Atlas. Mas é tudo que eu tinha vontade de fazer. Eu acho que eu acredito que tudo que acontece assim no reino de Deus, na igreja, é assim, a gente tem vontade de fazer. Dá vontade de fazer. Vocês estão fazendo seminário por quê? Tem vontade, né? Por quê? Não, mas no fim é, né? No fim é. Nada, sabe? Deus chama a gente, mas geralmente dá uma vontade louca de fazer uma coisa, né? Vai fácil. Então é isso. Tem uma pergunta lá no final. Por favor. Eu ainda não cheguei no final do Atlas, quando você fala sobre o Apocalipse, mas quando você trouxe aqui sobre a descida de Deus para a turma toda, né, para restaurar a terra, aí eu lembrei daquele versículo sobre o cubo perfeito, a cidade que é como um cubo perfeito com as medidas iguais. Eu queria entender um pouquinho sobre essa parte. Essas questões, assim, que quando a Bíblia entra numa questão absolutamente simbólica, eu não botei ilustração no Atlas, porque eu estou trabalhando da história acontecida aqui. Então, quando ela fala da cidade como um cubo perfeito, tem que lembrar das dimensões que aparecem no Templo de Salomão. O Santo dos Santos é um cubo perfeito, porque é o lugar da presença de Deus. Então, quando ele fala de uma cidade que vem com um cubo perfeito, ele está dizendo que é uma cidade que tem a presença de Deus, porque é a própria presença. Porque aí o texto diz que não tem templo lá. Então, como não tem templo, por quê? Porque Deus está junto. Um templo, a rigor, ele é um ícone da ausência. Isso é coisa legal. O símbolo ele faz isso. O símbolo remete a algo que não está presente. No momento que a coisa presente está presente, não precisa mais do símbolo. Ele desaparece. Por isso que o Paulo usa esse exemplo. Paulo, no autor de Hebreus, diz o que? O tabernáculo é sombra e símbolo da realidade que vem, que é Cristo. É um troço muito doido isso. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que o objeto real do passado não é a realidade. Ele está dizendo que aquilo é uma sombra. A realidade é o quê? É uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a realidade. O verdadeiro templo. Agora é Niterói de novo. O templo, na tradição antiga, é o lugar em que céu e terra se encontram. Isso é em todas as religiões. Você vai no templo para encontrar o divino. E o divino desce. Você sobe. Por isso que o templo é sempre no alto. Os montes se falam no alto da montanha, etc. Então você sobe o divino desce lá. E aí eles têm sempre essas coisas. É um cubo perfeito e tal, é por causa disso. O cubo é o símbolo da presença de Deus. Quando você pega no Apocalipse as dimensões, aí é o problema da tradução. Aí a tradução vai colocar as dimensões. Aí eles pegam aquela dimensão em côvados e transformam em metros. Acaba com o símbolo. Porque é o quê? É 144. É 12 mil. Esses são os números que estão lá. Isso tem significado. 12 vezes 1000. É 12 vezes 12. Esse é o significado. Não é o tamanho numérico. Quando você pega as dimensões da cidade do Apocalipse, não dá para morar numa cidade dessa. Não tem? Não tem como morar, porque ela não é uma cidade para morar, ela é um símbolo. Então essa é a questão do... Os símbolos da Bíblia são fascinantes. Aliás, isso tudo vamos trabalhar no aporte cultural cristão, que a disciplina começa nesta quinta-feira, online, com Sérgio Cristo. Que é um cubo perfeito. Que é a questão da simbólica, como se forma a simbólica cristã. É uma metáfora cristã. Se transforma depois em arte, por exemplo. Então é bem legal. Joia, obrigado, André. Os avisos agora ou depois? Depois. Tá bom. Eu já não tenho filhos pequenos em casa, mas eu imagino que se meus filhos fossem pequenos ainda, eles adorariam, no final do dia, ler junto comigo o Atlas. Nessa perspectiva, Senhor que tem um anel. Mas, enfim, acho que eles adorariam
ler o Atlas. E tem cores, você pode passar com detalhes. Não é uma leitura para ser feita com pressa. E você pode ir se referindo ao texto bíblico. Então, o Atlas corrige a nossa proporção e a nossa visão das coisas, amplia a nossa visão. E é um diálogo importante com a história e com a geografia. Né? A nossa fé não é uma fé de era uma vez. Né? Deus habitou entre nós, como disse o Mark Bloch. Lá, a gente não pode desconsiderar a história em hipótese alguma, porque nós vivemos nessa realidade de um túmulo vazio e um trono ocupado. Essa é a realidade na qual nós vivemos. Né? Muito bem, nós vamos orar, dedicando esse tempo de semestre ao Senhor. Nós costumamos orar de joelhos nesse momento. Toda boa teologia nos coloca de joelhos. Toda boa teologia nos faz orar adequadamente. Ela conta quem Deus é e quem nós somos. E a melhor maneira de se apresentar ao Senhor é na atitude correta de humildade ao Senhor, sabendo que quem anda de joelhos não tropeça, não é verdade? Então, é desse jeito que a gente caminha. Eu vou convidar o professor Luiz para vir orar com a gente. Quem puder se ajoelhar, nós vamos dedicar ao Senhor, então, esse semestre. E, em seguida, nós teremos os avisos. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, na tua presença e na comunhão dos nossos irmãos. De joelhos, nós queremos expressar a nossa absoluta dependência do Senhor para esse semestre que se inicia. Queremos dedicá-lo ao Senhor, bem como também as nossas vidas. Nós somos teus, nós queremos fazer a tua vontade, sinalizar o teu reino nesse mundo. Pedimos ao Senhor que todos os dias que nos reunirmos ao redor da tua palavra para pensarmos as coisas relacionadas ao Senhor, que o teu Espírito Santo se faça presente, que ele nos enche, que ele amplie a nossa percepção, que ele ilumine a nossa compreensão e que nós possamos relacionar com o Senhor melhor depois de passarmos todos os conteúdos pelos quais passaremos. Nós queremos te conhecer melhor, queremos seguir Jesus de maneira mais fiel. E é por isso que nós estamos aqui. Permaneça com a tua boa mão de graça estendida sobre nós, sobre cada aluno, cada funcionário, cada professor, sobre o servo de Cristo como um todo. Nós queremos, mais uma vez, nos dedicar ao Senhor e dedicar a Ti esse semestre. Que ao final dessa jornada nós possamos olhar para trás e perceber que valeu a pena, que o Senhor esteve conosco, que nós fomos todos os dias cheios do Teu Espírito e transformados à imagem do Teu Filho. Em nome de quem nós oramos. Amém.